se alguém chegasse e perguntasse para você, quem é você? Ou o que você diz de você mesmo? Eu achei muito interessante que eu estava lendo o livro de João, quando ele começa falando de Jesus. Que Jesus, ele é a vida, ele é a luz dos homens. E nada do que foi feito sem ele. E então João afirma, aos que receberam Jesus, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a palavra era o próprio Jesus materializado. Jesus se fez carne e habitou entre nós. E João diz que Jesus era a própria palavra. João, a descrição desse verso, ela muda o foco para João. E diz que João, ele foi enviado por Deus para preparar o caminho. Vêm algumas pessoas e eles perguntam, quem é você? O que você diz de si mesmo? E é aqui que João ensina uma coisa muito poderosa. João sabia quem ele era. E ele sabia quem ele não era. E isso eu achei incrível. Ele diz assim, eu não sou o Cristo. Aí as pessoas começam a perguntar, você é Elias? Ele diz, eu não sou Elias. Você é profeta? Não, eu não sou profeta. João tinha uma maturidade espiritual invejável. Ele não tenta ser quem ele não é, ou quem Deus não chamou ele para ser. E ele não vive de comparação. Ele tem uma missão, e ele sabe claramente a missão que ele tem. E diante dessa pergunta, né, quem é você? O que você diz a teu próprio respeito? João responde usando a palavra de Deus. Ele usa Isaías 43 para definir a sua identidade. E ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto. E ele faz uma advertência, endireitai o caminho do Senhor. E isso é profundo demais, porque é como se ele estivesse dizendo, Jesus é a palavra. Eu sou a voz que anuncia a palavra. Eu não sou a palavra, mas a minha voz anuncia a palavra. Eu achei interessante demais, porque a voz, ela não inventa a mensagem. A voz transmite a mensagem. Então, eu fiquei pensando o que é a voz nesse contexto. No contexto bíblico, quando um rei estava para chegar, iam mensageiros na frente para nivelar as estradas, remover pedras do caminho, abrir o caminho, deixar o caminho aberto, amplo, para a chegada do rei. E João, ele fez isso espiritualmente. Ele chamou o povo ao arrependimento. Ele começou a preparar os corações das pessoas. Ele removeu obstáculos internos para que Jesus fosse recebido. E eu fiquei pensando o que significa hoje ser a voz. Eu imagino que ser a voz é ajudar pessoas a remover as pedras internas, remover as dores internas, a culpa, o medo, a mentira e abrir espaço para Jesus entrar. Preparar os corações para a obra de Deus e anunciar Jesus. É ser instrumento, é ser fonte e viver com identidade e missão claras. E ser a voz é entender que o mundo não precisa da nossa vaidade, mas ele precisa desesperadamente da palavra que carregamos, da palavra da verdade. E eu oro a Deus para que a gente seja voz, uma voz que aponta para a luz verdadeira que é Jesus. João, ele usa a palavra para falar quem ele é. E é muito importante que você e eu, que a gente use a palavra para dizer quem nós somos. Porque a nossa identidade, ela está muito clara na palavra. E essa identidade, quando você sabe quem você é, quando você sabe o teu propósito, a gente encontra um significado para viver. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Que Deus me ajude e te ajude a sermos vozes. Até a próxima.